Olá, pessoal! Sejam todas e todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e agora nós vamos conversar sobre a semana astrológica que vai de 13 a 19 de julho. Uma semana bombástica. Mais uma? Pois é. Mais uma. Esse 2020, que mais tem nesse armazém? Vamos ver agora. Esta é uma semana que começa com a força da lua minguante. Estamos finalizando o ciclo de Câncer. Um ciclo, de fato, muito intenso, porque a gente estava no meio de uma temporada de eclipses. Tivemos 3 eclipses no total nesse último mês, não é pouca coisa. Então, essa semana traz uma oportunidade de nós finalizarmos tudo aquilo que está pendente. É também uma oportunidade de nós fazermos avaliações, de nós verificarmos o que funcionou, o que não funcionou, o que dá para ser repetido e o que a gente deve definitivamente descartar. E a lua ficou minguante a partir do signo de Áries, um signo que representa o ego, o indivíduo, a nossa autonomia, a nossa independência, fazendo quadratura ao sol canceriano, que representa a família, que representa nossos vínculos. Então, a gente precisa olhar aonde as nossas atitudes ainda muito egoístas, muito egóicas, estão atrapalhando a formação dos nossos vínculos e a nossa inclusão na família e também, porque não na sociedade, já que Câncer pertence ao eixo Câncer-Capricórnio. E o que é que nós temos nessa semana tão bombástica e tão especial? Nós temos um dos pontos altos desse ano, que é exatamente a oposição do Sol aos planetas Júpiter, Plutão e Saturno. A oposição a Saturno, na verdade, acontece na segunda-feira da semana que vem. Mas como eles estão ali num combo, a gente já traz esse Saturno aqui e começa a falar dele nessa semana. Então, além de nós termos o Sol fazendo oposição a Júpiter, Saturno e Plutão, nós também temos nessa semana Marte fazendo conjunção a Quirón. Esse é doído, hein? Também temos Marte fazendo um semissextil a Urano. Sem falar que já estamos na semana de recuperação de Mercúrio. Mercúrio já voltou ao movimento direto. Então vamos ver nos mapas o que essa semana nos mostra. Começando essa semana nessa energia de lua minguante, nós temos a conjunção do planeta Marte ao asteroide Quirón. Eu já falei bastante de Quirón na semana passada, por ocasião da análise do mapa do ciclo de Marte. Lembrando que Marte iniciou um novo ciclo agora no dia 11 de julho, antes de ontem. Então Marte faz essa conjunção a Quirón no grau 9 e 26 do signo de Áries. O que significa isso? Marte é o planeta da assertividade, da autoafirmação, é um planeta que representa a nossa vontade pessoal e é também o planeta que representa a agressividade num sentido bastante neutro. Agressividade como libido, a energia que é colocada à nossa disposição para realizar coisas no mundo. Essa energia, essa libido que se expressa tanto como uma energia sexual, sim, porque Marte é o planeta que fala da nossa energia sexual, mas também uma energia que pode ser canalizada para grandes realizações, para nós exercermos a nossa força, para nós buscarmos o que queremos no mundo. Então, é a agressividade no melhor sentido possível. Marte, quando está negativo no nosso mapa, na nossa psique, pode representar muitas dificuldades em gerenciamento da raiva, pode representar problemas e bloqueios em brigarmos pelo que queremos, em sermos assertivos, até mesmo em dizermos um simples não em determinadas circunstâncias. E toda essa raiva que não é reconhecida, que não é canalizada de uma forma adequada, positiva, ela pode implodir, ela pode nos criar problemas diversos. Desde problemas de saúde, porque essa raiva mal direcionada pipoca no nosso corpo físico, até problemas de violência, literalmente, quando nós nos sentimos vitimizados pela violência dos outros. Então, é, obviamente, uma dinâmica bastante complexa que não é nesse vídeo que eu vou conseguir analisar aqui dessa forma tão breve. Mas, quando a gente tem dificuldades com Marte, quando a gente tem esses problemas em gerenciar a nossa raiva, nós podemos
queremos encontrar bloqueios no mundo, a gente sente sempre que o outro está nos atrapalhando, o outro nos impede de ser o que queremos, de fazer o que buscamos. Mas será que realmente é apenas o outro? Porque geralmente a gente entra num pacto silencioso com esse outro, a gente invoca o outro lá de fora para nos mostrar aquilo que a gente não está querendo ver, o que a gente não está dando conta de lidar. Então, vale a pena a gente pensar, toda vez que a gente fica zangado porque se sente atrapalhado pelo outro, toda vez que a gente sente que somos vítimas da intimidação do outro, da violência do outro, a gente precisa olhar para a gente mesmo. Porque o que é em nós que está permitindo que isso aconteça? O que é em nós que está invocando esse outro violento lá de fora e que permite que essa violência aconteça na nossa vida. Parênteses aqui muito importante. Em nenhum momento aqui eu quero dizer que uma pessoa que é vítima de violência, que a culpa é dela, que necessariamente ela provocou, que ela mereceu. Pelo amor de Deus, gente, não é nada disso. Estou aqui tentando analisar uma dinâmica psicológica no sentido de dizer que a gente tem o fenômeno das projeções, ok? Então, em nenhum momento isso significa que uma pessoa que sofre uma violência e ela pediu por isso, que a culpa é dela, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Mas voltando a Marte, então, um Marte bloqueado, um Marte problemático, pede que a gente olhe para ele com mais cuidado, pede que a gente lide com essas questões de uma forma mais direta. Como a gente pode fazer isso? Preferencialmente, de uma maneira terapêutica. A gente pode começar a investigar nossas próprias motivações, onde essas questões nos levam, onde elas começaram. E Marte, conjunto a Quirón, vem falar exatamente de um ego que está se sentindo muito fragilizado, de uma vontade que talvez se sinta um pouco impotente ou ferida. O indivíduo, o ego individual, ele não está se sentindo na sua melhor forma. Como Marte está em Áries, uma das coisas que pode acontecer é essa sensação de frustração, ela pode explodir de uma forma um pouco destrutiva. Sabe aquela história de que a gente não dá conta de brigar com aquele que está nos intimidando? A gente vai lá e intimida outro que está abaixo de nós? Aquela velha historinha. O empregado que leva um carão do chefe, daí ele saindo da empresa, ele dá um carão no porteiro, quando ele chega em casa, ele briga com a esposa, daí a esposa vai dar um chute no cachorro, aquela cadeia de violência que vai sendo passada de cima para baixo, porque todas essas pessoas se sentem de alguma maneira impotentes, de alguma maneira vulneráveis, elas não dão conta de se afirmar, de se defender diante de uma força maior do que elas. Então, o que resta a elas, de uma forma muito inconsciente, obviamente, é descontar na próxima pessoa que cruzar o seu caminho, diante de qual ela se sinta mais poderosa. Então, é obviamente uma dinâmica bastante destrutiva, uma dinâmica complexa e bem difícil, e o que a gente pode fazer é se conscientizar dessa nossa raiva, dessa nossa frustração, para a gente não incorrer nesse tipo de dinâmica dentro das nossas relações. E com Marte conjunto a Quirón, isso simboliza uma semana em que nós continuamos muito irritadiços, um pouco frustrados, talvez o pavio curto e muito suscetíveis a levar para o lado pessoal algumas coisas que antes a gente nem daria uma segunda olhada. Estamos muito suscetíveis, a gente se sente ofendido com muito mais facilidade, o pavio está mais curto. Por isso, vamos ficar atentos para que a gente consiga gerenciar as nossas possíveis explosões, ou melhor, para que a gente nem precise chegar a esse ponto de ebulição, de explosão. Marte faz conjunção a Quirón no dia 14 a 9h26 do signo de Áries. Quem tem planetas ou ângulos no final do primeiro decanato de Áries, com certeza deve estar sentindo isso de uma forma bem intensa, especialmente porque está tendo esse Quirón aspectando seus planetas natais. Lembrando também que muitas pessoas nascidas nos anos 70 têm Quirón no signo de Áries e elas estão vivendo agora, ou vão viver nos próximos anos, o retorno de Quirón. São pessoas que estão completando aí os seus 50 anos. O retorno de Quirón ocorre por volta dos 50 anos. E é um momento em que a gente precisa olhar de novo para algumas feridas antigas, talvez coisas da infância,
e ressignificar muitas dessas histórias. Eu vou colocar aqui embaixo um link para falar sobre Quiron em Áries. É um artigo que foi escrito pela Melanie Reinhardt e que eu pedi para traduzir. E a Melanie foi muito gentil e permitiu que eu fizesse essa tradução do português do artigo dela, que se chama Quiron em Áries, Papoulas e Centáureas. Então é um artigo brilhante, muito interessante a respeito desse momento em que Quiron está trafegando o signo de Áries. E aí a gente chega nos movimentos mais importantes dessa semana. Então nós tivemos Plutão entrando em retrogradação no dia 25 de abril, Saturno ficando retrógrado no dia 11 de maio e Júpiter também engatando a marcha ré no dia 14 de maio. Nesse mesmo período foi quando Vênus também estava entrando em retrogradação. Então a gente teve algumas semanas em que vários planetas estavam entrando em movimento retrógrado. E no caso de planetas de Marte em diante, os planetas exteriores, necessariamente quando um planeta faz a oposição ao Sol, significa que ele está retrógrado. E nós temos o Sol, de fato, fazendo oposição a Júpiter, Plutão e Saturno nessa sequência. Então aqui nós temos a oposição Sol-Júpiter acontecendo no dia 14 de julho, às 4h51, no eixo Câncer-Capricórnio, no grau 22 e 20. Quem tem planetas nesse grau, fique atento. O que significa essa oposição? Primeiro, como eu já disse, uma das coisas que estão implícitas é que Júpiter está retrógrado. O Júpiter, que representa o princípio da justiça, da expansão, do crescimento, está no embate com o Sol, que é o centro da nossa consciência. A oposição geralmente traz uma energia de embate, de confronto. A gente olha isso que está acontecendo como se estivesse fora de nós. Então, tudo que está oposto no mapa tem uma tendência muito maior de ser vivenciado como uma projeção psicológica. Ao invés de a gente perceber aquilo como uma parte de nós, da nossa psicologia, das nossas atitudes, a gente tende a sentir isso como projetado no mundo lá fora. Então, a gente sente isso a partir de autoridades, de figuras com quem a gente se relaciona. No caso de Júpiter, que representa um princípio espiritual de expansão e de crescimento, a gente tende a olhar para fora e achar que os outros são muito poderosos, achar que os outros são luminosos, que os outros são muito sábios, muito expansivos, que os outros têm muita boa sorte. Isso para falar de um jeito bem resumido, de um jeito até bem rápido. Porém, a gente precisa perceber que o outro, na verdade, é um reflexo da gente. Então, esse aspecto da oposição geralmente se manifesta primeiro com esse mecanismo de projeção e também com o tempo a gente vai precisando assimilar e perceber que o outro só está mostrando algo que pertence a nós também. No caso de Sol-Júpiter também, do que a gente está falando? Desse princípio de expansão associado ao eu, à identidade. Então, como é que eu me ilumino? Como é que eu me expando? Como é que eu cresço? Como é que eu também realizo os meus propósitos? Como é que eu me torno essa pessoa venturosa, sortuda, próspera? Porque Júpiter também fala de prosperidade. E o contrário também é verdadeiro, porque o Sol ilumina esse princípio jupiteriano de jovialidade, de alegria e de crescimento. Então a gente precisa assimilar e trazer para dentro de nós aquilo que parece que está lá fora. Para a gente olhar essa oposição, a gente também precisa ver a conjunção. Então essa oposição ocorre com o Sol a 22 e 20 de Câncer e Júpiter a 22 e 20 de Capricórnio. A conjunção entre eles aconteceu no dia 27 de dezembro de 2019, às 15h10, no grau 5 e 41 de Capricórnio. Então, lá no final de dezembro, a gente tinha esse ciclo Sol-Júpiter começando e esse ciclo está atingindo a culminação exatamente agora. Como é que Júpiter se expande quando está em Capricórnio? De uma forma prática, de uma forma realista, de uma forma que pode ser até um pouco austera, pode ser até conservadora, considerando-se que a gente está falando de Júpiter. Então, lá em dezembro, a gente estava lançando, ou talvez, alguns sonhos, visionando um novo futuro, visionando uma possível nova realidade. E agora, essas visões, esses sonhos que nós tivemos lá atrás, eles estão passando por um momento de embate. E aí, onde é que esses sonhos nos levaram? Será que a gente conseguiu realizar alguma coisa daquela grande visão, daquele ideal que a gente formulou lá atrás? Lá no final de dezembro, a gente sabe que muitas
coisas já estavam sendo cozinhadas, já estavam sendo preparadas, embora ainda estivessem ocultadas das nossas vistas, certo? Sim, estou falando do rebuliço de 2020, estou falando da gangue de 2020, que são esses 3 planetas aí em Capricórnio, causando. Eu uso causando aqui, gente, como gíria, tá? Os planetas não estão causando nada, eles estão apenas simbolizando. Então, aqui nós tivemos essa conjunção Sol-Júpiter, a 5 de Capricórnio, ainda bem próxima do nodo sul da Lua. Então, simbolizando que provavelmente nesse ciclo nós teríamos que lidar com algumas questões antigas, lidar com algumas contas, com alguns débitos que a gente vinha pendurando. Essa conjunção também aconteceu, olha, em quadratura a Quirón, que estava no grau 1 de Áries naquele período. Então, o que a gente pode ver é que neste ciclo, o crescimento, ele não está exatamente naquela expansividade que a gente poderia esperar. Isso é Sol-Júpiter de uma forma bem resumida. E nós também temos, no dia seguinte, a oposição Sol-Plutão acontecendo no dia 15 de julho, às 16h05, no grau 23h44, desse eixo também Câncer-Capricórnio. Muito próximo. Então, a gente tem aí um efeito dominó. É um dia após o outro, cada dia a gente tem uma aventura diferente. Então, é um planeta de poder, de controle, fala de aspectos sombrios da psique, tanto individual quanto coletiva. Fala também de processos de transformações muito profundas e ainda ciclos de morte, destruição, renascimento. Plutão vem nos mostrar aquela face da vida que não é a mais bonita. Ele vem nos mostrar que a vida tem horas que passa por processos de decomposição, de morte, de decrepitude. Então, é preciso passar por essa morte para a gente poder renascer ali na frente. No caso de Sol-Plutão, a gente está falando de um indivíduo se sentir talvez controlado, dominado, subjugado. Esse princípio intimidador também é representado por Plutão. Do lado contrário, o Sol em contato com Plutão também sugere um período em que a nossa sombra é iluminada, em que tem aspectos da nossa psique que vem à luz e que nós podemos lidar com coisas que antes não nos julgávamos capazes. Essa oposição Sol-Plutão, obviamente, também é o ponto alto do ciclo de retrogradação de Plutão, do ciclo Sol-Plutão, que também foi iniciado numa conjunção no dia 13 de janeiro de 2020 a 22h48 de Capricórnio. Isso foi exatamente um dia após a conjunção exata de Saturno e de Plutão, uma conjunção também super famosa, da qual nós já falamos bastante aqui. Então, a gente tinha Sol conjunto a Plutão a 22h48 e logo em seguida, a 22h52, o planeta Saturno, o regente de Capricórnio. É isso aqui que eu chamo a gangue de 2020, que é esse povo que está botando para quebrar, que está aí nos obrigando a olhar para muitas das nossas perebas humanas. E aí a gente também chega na oposição Sol-Saturno, que vai ficar exata, na verdade, no dia 20 de julho, na próxima segunda-feira. Porém, como eles 3 são um combo, como eu já disse, é uma gangue, não dá para falar de 2 e deixar um para depois. Eu aproveito para falar desse pacote como um todo. Na verdade, não dá para a gente separar tanto assim, Sol Júpiter, Sol Plutão, Sol Saturno, porque eles são um combo. E o que vem significar, então, nesta semana, o Sol fazendo essa oposição a esses 3 planetas de uma forma tão poderosa? A gente está apropriadamente no meio do ano, julho, e nós estamos também já há 6 meses lidando com a pandemia do coronavírus. Claro que lá no fim de dezembro, em janeiro, essa pandemia já tinha começado, mas ela ainda não era pandemia, porque ela ainda estava relativamente isolada lá na China. E agora, mês de julho, já 6 meses depois, a gente começa a ter uma outra análise sobre isso, tudo isso que está acontecendo no mundo. Então, o que pode representar o Sol canceriano fazendo oposição a Júpiter, Plutão e Saturno em Capricórnio? Os 3 estão retrógrados, obviamente, porque essa oposição implica que
há uma retrogradação. Então, esses 3 planetas que deveriam estar em função de realizar os propósitos do Sol, eles estão brigando com o Sol, porque a oposição implica necessariamente um conflito, um embate de forças. Como eu disse lá no começo, a gente não enxerga que aquilo pertence a nós, que aquilo está dentro de nós. A gente enxerga aquilo como algo antagônico a nós, como uma ameaça. E a ameaça é a grande palavra aqui, porque o Sol representa o centro da consciência, aquilo que nós somos, o que nós viemos nos tornar. A nossa busca de evolução, a nossa busca de individuação, de nós realizarmos o nosso propósito, de nós nos realizarmos como indivíduos. E quando esse Sol confronta essa gangue em Capricórnio, esse combo, nós realmente precisamos nos confrontar com os nossos medos. Então é uma semana onde nós vamos questionar muito a nós mesmos e tentar avaliar qual é o nosso papel nisso tudo. Porque é um período em que o indivíduo está se sentindo profundamente ameaçado de aniquilação, de extinção. Pode parecer absurdo, mas é um momento em que a gente sente que essa ameaça é real. Ela de fato existe. Olha só o que tem acontecido nesses últimos meses. Pandemia de coronavírus, além do surgimento de outros vírus também muito importantes e ameaçadores, terremotos, ciclones, vulcões, ameaças de conflitos bélicos que nós tivemos seríssimos em janeiro e que provavelmente vamos ter novamente no segundo semestre, sem falar de todas as questões políticas que estão pipocando ao redor do mundo, sem falar de todas as implicações econômicas, de tudo isso que está sendo destruído, implodido nesse sistema que veio nos trazendo até aqui. Então, nós estamos vivendo um período que é, de fato, muito transformador, muito desafiador. E tudo isso tem colocado o indivíduo numa sensação de constante ameaça. Capricórnio é o signo que representa a sociedade, que representa o mundo estruturado, a realidade estruturada, essa realidade onde nós existimos, onde nós funcionamos individualmente ou como grupo familiar. De repente, se o mundo já não era um lugar seguro, agora menos ainda. A sensação que temos é que o mundo realmente vai nos engolir, vai nos aniquilar a qualquer momento. Seja por uma pandemia, seja por um terremoto, por um tufão, sei lá pelo que mais. O indivíduo, no seu núcleo familiar, porque lembra, estamos a maioria fechados dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente doméstico, estamos aqui fechados no nosso casulo, hipoteticamente seguro, amedrontados com muito medo do bicho-papão que está lá fora, que é esse combo aqui em Capricórnio. O mundo deixou de ser um lugar seguro. O mundo, de repente, se tornou mais ameaçador do que nunca. E como é que o indivíduo vai enfrentar isso, vai lidar com isso? Nós vamos nos amofinar? Nós vamos deixar o medo dominar nossas ações, nossas atitudes a partir daqui? É o pior que podemos fazer. Isso aqui representa um combo de medo, pavor, um terrorismo. E aí a gente vai sucumbir a esse terrorismo? A gente sabe que a pandemia, ela está trazendo tragédias familiares, ela está provocando dor em muitos lugares. É incomensurável, mas ela também está provocando muitas reflexões, ela está nos obrigando a mudar, questionar nossos padrões, a questionar aquele nosso estilo de vida, a questionar a nossa própria forma de existência no mundo, a questionar como é que a gente veio existindo e ocupando esse planeta até aqui. A oposição do Sol a Saturno, que acontece já na próxima segunda, ela acontece numa lua nova. Nós vamos ter a segunda lua nova consecutiva no signo de Câncer. É chamada uma lua azul. Na verdade, nós vamos precisar confrontar os nossos medos. Júpiter, Saturno e Plutão, eles representam essa grande transformação social, coletiva, representam esse momento em que o modelo é demolido, um paradigma é fragmentado, é destruído, porque ele não estava funcionando mais. E esse indivíduo, esse núcleo familiar, representado pelo Sol em Câncer, precisa agora se reconstruir, precisa agora inventar um novo modelo, um novo paradigma. Algumas filosofias ocultas dizem que na vida só existem 2 sentimentos básicos, amor e medo. Absolutamente todos os outros sentimentos se derivam ou de um ou de outro. Então, se você não está no amor, você está no medo. E o medo aqui adquiriu uma forma muito concreta. Esse bicho-papão é muito concreto, embora não seja visível. E o que mais nos amedronta é que nós temos absolutamente
absolutamente nenhum controle sobre o que está acontecendo. Não sabemos quando, nem como, nem onde. E o fato de não termos controle nenhum é parte da equação que nos faz sentir extremamente vulneráveis, extremamente desamparados e expostos, que é o que esse sol aqui sente. Um profundo desamparo, uma profunda vulnerabilidade, o medo de se esconder naquele buraquinho, talvez até o medo de voltar para o útero. Então, é esse o momento que nós estamos enfrentando. Nesta semana, nós precisamos lidar com os nossos piores medos, com o nosso terror maior, o medo da aniquilação. Mas é nesse momento, quando a gente enfrenta os nossos medos, quando a gente tem a coragem de olhar no olho desses medos, eles deixam de ter tanto controle, tanto poder sobre nós. E quando a gente olha, quando a gente enfrenta, geralmente a gente percebe que o bicho-papão é menor do que parecia. E a gente vai também eleger quais estratégias estão disponíveis para nós. O que a gente pode fazer efetivamente? A gente pode fazer essa escolha de sair do medo. Primeiro a gente enfrenta esse medo e aí a gente vai para a polaridade do amor. E a gente vai tentar construir essa nova realidade buscando disseminar mais amor, buscando disseminar luz, buscando disseminar mais confiança. E Câncer, esse signo do sentimento, esse signo da origem da vida, esse signo do seio materno, daquilo que nos nutre, daquilo que, na verdade, nos origina, nos nutre. Então, nós temos essa oportunidade de ser paridos de novo nessa vida e talvez de escolhermos vibrar nesse amor e buscar fazer transformações pequenas que sejam aqui no escopo da nossa ação individual. Este sol está iluminando toda essa sombra aqui de Capricórnio. O sol está jogando luz sobre todas essas estruturas que não estão funcionando, sobre tudo isso que precisa de fato ser demolido, ser eliminado. Necessariamente essa demolição vai dar lugar a algo super positivo, maravilhoso, incrível? Realmente a gente não tem como saber. Mas como eu disse na semana passada, eu vou dizer de novo, eu quero crer que tudo isso seja para nós nos tornarmos melhores como pessoas, individualmente, coletivamente. Eu quero crer que tudo isso venha para nos obrigar a refletir e a, de fato, fazer uma transformação no mundo e a revermos as nossas atitudes. Então, nesta semana, nós vamos ser confrontados com os nossos medos, com as nossas maiores inseguranças, com o nosso maior desamparo e vulnerabilidade. A tentação é muito grande de ver o bicho-papão projetado no mundo lá fora. O mundo quer me destruir, a polícia quer me destruir, o governo quer me destruir, sei lá quem quer me ferrar, porque a sensação que nós temos muito nítida é que o bicho-papão quer nos pegar. E o bicho-papão pode ser aquilo que você considera o seu inimigo da vez. Mas isso só está mostrando para nós algo que está dentro de nós e que a gente precisa enxergar e lidar e assimilar e integrar dentro de nós. E, em última instância, o bicho-papão está dentro de nós. O bicho-papão somos nós também. Essa sociedade, ela é composta por todos esses indivíduos. Essa sociedade, ela é composta por todos esses núcleos familiares. Então, também tem responsabilidade nossa na forma como esse status quo está estabelecido, na forma como esses poderes se cristalizaram, na forma como todas essas estruturas foram construídas e chegaram até aqui, e nos engessaram, e nos aprisionaram, e hoje nós sentimos que nos controlam. Então, se está dentro de nós, se nós somos parte do problema, nós também podemos ser parte da solução. Olha que fantástico! E é isso que esse sol vem iluminar. Ao jogar luz, ao se opor a Júpiter, Plutão e Saturno, o Sol vem iluminar, vem trazer insights, vem integrar um pouco mais dessa sombra na nossa consciência. E aí a gente pode fazer, talvez, escolhas um pouco mais lúcidas, um pouco mais conscientes. A gente pode escolher estar no amor, agir, tomar decisões, fazer escolhas a partir de uma posição amorosa. Estou falando de amor universal, de nós decidirmos ser pessoas melhores e agir a partir de uma posição de ética, de gentileza, de empatia, de amor, que é o nosso desafio. A gente pode buscar, refletir como transformar tudo isso. Como chegamos até aqui e como saímos da cada um de nós pode fazer um pouquinho. Eu sei que coletivamente muita coisa depende de autoridades, de governos. Tem muita coisa que não está sob o nosso controle, mas tem muita coisa que a gente pode fazer ainda individualmente. E cada um de nós pode olhar na própria vida o que é isso.
Então, a gente está nesse momento que propicia um salto evolutivo. A gente tem algumas escolhas a fazer. A principal delas é: ficamos no medo ou vamos pro amor? Então, é isso que nós temos para esta semana. Uma semana realmente espetacular, uma semana realmente bastante difícil, bastante tensa, que vai nos desafiar muito o nosso senso de equilíbrio, desafiar muito o nosso otimismo, mas que também pode ser extremamente iluminadora dos nossos medos, dos nossos complexos, das nossas dificuldades. É uma semana que pode ser maravilhosa para o nosso crescimento pessoal como indivíduos, como sociedades, e que vai nos apresentar algumas escolhas talvez um pouco difíceis, mas também podem ser algumas escolhas libertadoras, escolhas que vão nos amadurecer bastante. Pense bem nas escolhas que você tem diante de você. Pense bem de que lado você fica. No amor ou no medo. E para você que está vindo aqui pela primeira vez, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, curta esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, ative as notificações para você ficar sabendo toda vez que tiver novidade por aqui. E se você também está curioso a respeito do que esse combo capricorniano, essa gangue de 2020 está fazendo no seu mapa, o que isso significa na sua vida pessoal, manda um e-mail para mim, agenda uma consulta. E a gente vai olhar quais as oportunidades que esse combo também pode estar trazendo para você. Sim, tem oportunidades, sempre tem. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência e até a próxima.